Todo mundo bem? Sim? Então, nós já estamos no ar. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Uma super revisão de toda a parte de o quê? Fonética. Então, nós trabalhamos assim na revisão desse preenchimento de ficha. A gente deu a matéria, a maioria de vocês já vem do curso teórico, então fez a matéria, não é isso? Basicamente, viu o conteúdo dessas fichas. Aí a gente preenche a ficha. No verso, a gente vai usar o verso mesmo, porque é mais fácil para você depois. A gente já deixou em branco o verso, você viu aí? A gente vai usar o verso para fazer frase, os treinamentos. Porque, ao mesmo tempo, quando você estiver estudando, você viu teoria e no verso você viu a prática, beleza? E tudo aqui eu vou te explicando no quadro de novo, de modo que você vai sair com o conteúdo todo da parte de fonética. E a gente fez fichamento de todas as matérias, tá? Flávio, de onde você tirou esses fichamentos? Esses fichamentos são do curso do Gold. E a gente está gravando hoje porque essa aula é do Gold, basicamente. Nós perdemos o vídeo e estamos regravando. Aí eu falei, ó, como eu vou ter que regravar? Regravar sozinha é horrível, não é? Falei, a gente aproveita e faz uma aula solidária. E era o capítulo inteiro mesmo. Pessoal que vai fazer TJ, tanto avaliador quanto militar. Isso aqui cai ou despenca a parte fonética? Despenca, cai muito. Então, o aluno tem que ter um olhar cuidadoso para essa parte, que é fácil, mas ao mesmo tempo é enjoada, né? Muita teoria, muito macetinho, muita palavra, tudo parecido. Então, tem que ficar bastante atento. Bom, então nós vamos assim, ó, vou preenchendo junto com vocês. Vocês estão na ficha 1. Depois que eu terminar a ficha 1, treinamento dela. Ficha 2, treinamento dela. Tudo assim, beleza? Então, aqui, ó. Ficha 1, suas fichas já vêm numeradas lá embaixo, caso depois você precise colocá-las em ordem, tá? Então, primeira coisa que você tem é fonema. O que acontece com fonema, gente? Quando você pensar em fonema, você está pensando que é o quê? Som. Som de quê? Som de uma letra ou de um conjunto quê? De letras. Então, pensou em fonema. É o som de uma letra ou de um conjunto de quê? De letras, beleza? Então, você vai pensar aqui, ó. Se eu pegar uma palavra tipo táxi, ela tem quantas letras e quantos fonemas? 4 letras, 5 fonemas. Então, por enquanto, aqui você pode deixar no basicão para revisar a teoria. E depois a gente vai para os assuntos mais específicos. Aí as palavras mais difíceis vão ficar naquele lado de lá do quadro, tá? Dígrafo. Vocês lembram de dígrafo? Então, você tem 2 setinhas para dígrafo aí, correto? Quais são os 2 tipos? Dígrafo vocálico. E a fichinha, ela te ajuda a visualizar o que tem, não é isso? Como que é formado um dígrafo vocálico? Você está já na segundo quadradinho. Ó. Dígrafo vocálico, ele é formado como vogal mais o que? M ou N. Não é isso que acontece? E aí você pode sempre tentar colocar um exemplo mínimo, tipo tampa. Como é que você vai fazer? Tampa. Não é isso? Então, isso é o que a gente chama de dígrafo o quê? Vocálico, beleza? Aí, depois eu tenho dígrafo consonantal. O que é o dígrafo consonantal? Ele vai ter som de o quê? Consoante. Então, dígrafo consonantal, som de consoante, beleza? Então, o que eu vou ter de dígrafo consonantal? Vamos supor que eu tivesse uma palavra tipo ilha, ou uma palavra tipo crescer. Quais são os dígrafos que eu tenho aqui? LH e o quê? SC. Crescer. Todo mundo está conseguindo pelo menos acompanhar? Só pedindo ele para esfriar um pouquinho a sala para vocês, senão vocês vão ficar calorados demais. Crescer, beleza? Ilha e crescer. Bom, dentro do dígrafo aqui, ó, você tem sempre. Quem que é sempre? Quem que é sempre dígrafo? LH, NH, CH, RR e SS. Quem que está no ocasionalmente? SC, QU, GU, não é isso, gente? XC, reticências. Por que é ocasionalmente? Se você pegar uma palavra tipo escola, você consegue perceber que tanto S quanto C são pronunciados? Não são, gente?
Então, tanto S quanto C são pronunciados. Então, numa palavra tipo escola, ocorre dígrafo? Não. Aqui é encontro como? Consonantal, não é isso? Então, aqui é encontro consonantal. Beleza? Bom, agora se por outro lado eu pegar uma palavra tipo nascer, você consegue entender que esse SC aqui tem som de C mesmo? É nascer, não é assim? Então isso daqui é dígrafo. Beleza? Então aqui eu tenho encontro consonantal, aqui eu tenho dígrafo. São sempre dígrafos LH, NH, CH, RR, SS, ocasionalmente dígrafos SC, XC, GU, QU, o resto é ocasionalmente. Depende da palavra, não depende? Beleza? Até aí todo mundo conseguiu pelo menos acompanhar? Aí você está agora no encontro consonantal. O que é encontro consonantal, gente? Duas o quê? Consoantes, ambas como? Sonoras. Então, você tem duas consoantes e ambas devem ser sonoras. O encontro consonantal perfeito, o que acontece com o encontro perfeito? Mesma sílaba. E o encontro imperfeito? Sílabas o quê? Distintas. Então, perfeito na mesma sílaba, imperfeito em sílabas distintas. Então, se eu pegar uma palavra tipo problema, ela tem quantos encontros consonantais? 1, 2, não é isso? Se eu pegar uma palavra tipo teste, ela tem um encontro consonantal denominado encontro como? Imperfeito. Dá para lembrar disso aqui? Bom, aí nós vamos para essa retinha aqui antes de eu entrar nos encontros vocálicos. Porque essa retinha, ela não diz respeito aos encontros vocálicos? Ela não vai me orientar acerca deles? Então é o seguinte, isso aqui é uma escalinha de timbre. Quem vem aqui em cima? A, depois O, E, e aqui? U, I, M, N, e o L você sabe que menos. Por isso você vai colocar ele circuladinho assim. Não é o L menos? E aqui vem o U tremado. Só que o U tremado ele acontece em qualquer grupo ou só em um grupo específico? G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-I. Não é só aqui? Pode pôr isso aqui embaixo, né, gente? Aí cabe embaixo. Não é isso aqui que é a sua retinha? A-O-E, U-I-M-N-L, U tremado, G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-I. Porque a ideia é de estar todo o conteúdo do mesmo assunto na mesma ficha. Se ficar muito grande, o que acontece? Não cabe na mesma ficha, né? Tem que ser mais resumidinho. E o treinamento desse pedaço vem todo atrás. Até aí você fez? Bom, você saber se o ditongo é crescente ou decrescente, você olha, setinha subiu, ditongo como? Crescente. Setinha desceu, ditongo como? Decrescente. Não é assim que você vai olhar? Só pela posição da seta mesmo. Subiu crescente, desceu o quê? Decrescente. Até aí todo mundo consegue perceber? Bom, aí você tem uns asteriscos aí, não tem? Tan, 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 tan. O que você sabe sobre esses asteriscos? A primeira coisa que você sabe é que não existe sílaba sem o quê? Vogal. Então, você vai escrever assim, ó. V lá em cima, você vai colocar vogal. Você não precisar de colocar. SV é semi o quê? Vogal. Você põe lá em cima só uma legendinha para você não esquecer depois, tá? Então, você vai colocar no primeiro asterisco assim, ó.
Não há sílaba sem o quê? Vogal. Bom, quantas vogais podem existir em cada sílaba? Apenas uma vogal, não é isso? Não é somente uma? Então, aqui, ó. Somente uma V por sílaba. Então, eu só tenho uma vogal por sílaba. Se houver mais de um som vocálico, eles serão o quê? Semivogais. Então, aqui, ó. Outros sons vocálicos na sílaba serão o quê? Semivogais. Então, outros sons vocálicos na sílaba serão semivogais. Bom, ainda sobre essa retinha aqui, ó. Se encontrar o U com I, quem que é a vogal? Quem vier primeiro, não é isso? Então, se eu tiver U com I, a vogal é sempre o quê? A primeira. E se eu tiver I com U, é a mesma coisa, não é? U com I ou I com U, a vogal é a primeira e a semivogal é quem? A segunda. Então, a vogal é a primeira e a semivogal é a segunda. Todo mundo conseguindo pelo menos acompanhar? Bom, e no último quadradinho, o que você tem que fazer? Cuidado para você não confundir esse U que está aqui com o U que, gente? Tremado. Porque o U tremado ele é sempre o quê? Semivogal. E o A é sempre o quê? Vogal. Então, aqui, ó, o tremado sempre SV. E o A é sempre o quê, gente? V. Não tem isso? Bom, aí você tem as letras M e N aí, não tem? M barra N. Pensa aqui comigo. Existe uma palavra tipo essa daqui, existe uma palavra tipo essa daqui e uma palavra tipo essa daqui. Na palavra quente, o que o N é? É assim que lê, não é? Só que o que aqui também não é lido, né? Não é assim que eu leio? Quente. Então, ele é nulo, e quando ele é nulo, o que ele faz? Dígrafo. Na palavra bem, o que está acontecendo? Ele tem som de I, você faz assim, ó, bem, não é isso? Então, nesse caso aqui, o que ele é? Semivogal. Então, aqui, ó, nesse caso, ele é semi-SV, vamos colocar só SV para ficar mais fácil. SV, semivogal, e ele forma o quê? Nesse caso aqui, ditongo. Não é um ditongo, gente? Nasal, bem, não é? E na palavra ama, o que ele é? Consoante mesmo. Então, o que eu quero que você perceba? Que o M e o N, dependendo da pronúncia, eles podem ser nulos, semivocálicos ou consonantais. Quando forem nulos, formam dígrafos. Semivogal, ditongo. E, quando forem consonantais, é consoante mesmo. Porque aí, tudo que acontecer na questão de fonética, se você pegar essa folhinha, você vai encontrar. Não tem erro, não.
Vou fazer a matéria toda assim. Nunca. Flávia, o bem pode ser dígrafo? Nunca, porque o dígrafo são duas letras com um único que som, não é isso? E nesse caso aqui eu tenho 3 letras e quantos sons? 3 sons. Então, dígrafos, gente, são sempre 2 letras com um único que som, não é isso? Quando você pensar em dígrafo, é isso, 2 letras com um único fonema. Até aí foi? Bom, aí você está num grupinho que é G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-I. Beleza? Nesse grupinho, vão colocar sempre uma palavrinha, porque a palavra te dá uma referência do fenômeno, não é isso? Se eu pegar uma palavra tipo quente de novo, eu estou vendo que o U é pronunciado ou não é? Então eu falo quente. O que o U é, gente? Nulo. E o que ele forma? Dígrafo. Aí o menino fala assim, mas é igual o outro. É porque tem 2 dígrafos na palavra. Você circulou lá. Lá era o EN, aqui era o quê, gente? QU. Não está formando dígrafo, porque esse U não é o quê? Pronunciado. Agora, vamos supor que eu tivesse uma palavra tipo... linguiça, beleza? Na palavra linguiça, eu tenho lin, isso aqui é dígrafo. Depois eu tenho gui. Todo mundo está vendo que o U é pronunciado? Ou você fala linguiça? Fala? Não. Então, o U é pronunciado, não é? Sa. Como eu falo lingui, gui, isso aqui é U, e é U de que tipo? Tremado, não é o tremado? Ele não vai ter mais o trema, porque o trema saiu com a reforma ortográfica, não saiu, gente? Mas, basicamente, eu tenho sentido aqui, ó. Então, nessa palavra linguiça, como o U é pronunciado, ele tem 2 fonemas. Eu tenho semivogal mais o quê? Vogal. Isso é caso de ditongo crescente ou decrescente? Crescente. A ficha depois você vai passar a linha por um papelzinho, né? Também. Até o próprio trabalho do aluno reescrever isso ajuda ou não, gente? Ajuda. Eu quero maior, faz na cartolina. Mas fica pouco prático, tá, gente? Porque o objetivo, na verdade, é você ter mais mobilidade. Se você andar com essas fichas dobradinhas, você pode andar com elas na bolsa. Concorda comigo? Agora, se você fizer o treino na cartolina, aí é só para pregar em casa mesmo. Porque, não, eu ando com ela. Não, filho, não, nem tanto, né? Bom, ainda posso ter uma palavra tipo essa daqui, ó, averigue. A gente é que tem mania de falar errado, não é averigue mesmo que fala? Então, vou ter assim, ó, averigue. Se a questão for de divisão silábica, você corre muito risco, porque a gente tem mania de querer falar como averigue. Então, é averigue mesmo. De modo que esse U aqui é átono ou tônico? É tônico, ele é vogal. Todo mundo consegue ver aqui? E na sílaba seguinte vem o quê? Outra vogal, ó, vogal e vogal. O que aconteceu aqui, gente? Hiato. Bom, nesse caso aqui, o U é nulo. Nesse caso aqui, ele é SV, semivogal. E nesse caso aqui, ele é o quê? Vogal. Aqui ele constitui dígrafo, porque é nulo. Como é semivogal, é ditongo crescente. E aqui, como são 2 vogais, eu tenho o quê? Hiato. E o certo é averigue. Não existe o quê? Averigue. Beleza? Bom, o que você tem aí do X? O X pode ter som de quê? KS. Nesse caso, ele produz 2 o quê? Fonemas. Então, X com som de KS produz 2 fonemas. Perfeito? O L. O L pode ter som de o quê? U. Só que por que eu deixei o L separado do M e do N? Porque nem todas as organizadoras consideram o L como semi o quê? Vogal. Então, aqui, ó. L pode ter som de um semivogal.
Nem todas as bancas, o quê, gente? Aceitam. Se for a FUMARC, que vai fazer o TJM, aceita ou não? FUMARC é uma das que mais aceitam. Então, se ela pegar uma palavra tipo qual, ela vai jurar para você que em qual tem o quê, gente? Tritongo. Vai ou não vai? Vai. Se ela pegar uma palavra tipo resolveu, ela vai jurar para você que nessa palavra tem 2 ditongos. Re-zou e veu. Sendo que isso aqui é um ditongo fonético e aqui tem um tritongo fonético. Dá para pensar nisso aqui? Flávio, tem que ver fazendo exercício. Você vai ver agora mesmo, que assim, você vê e já vê de novo. Até aqui você foi? Bonitinho? Bom, aí na sequência agora você está nos encontros o quê? Vocálicos. Ditongo. O que é ditongo, gente? Vogal mais semivogal ou o quê? Semivogal mais vogal. Na mesma o quê, gente? Sílaba. Não é isso aqui? Tritongo. O que é tritongo? Semivogal mais o quê? Vogal mais semivogal na mesma sílaba. O que é hiato? Vogal mais o quê? Vogal em sílabas o quê? Distintas. Vogal mais semivogal em sílabas distintas. Beleza? O que é falso hiato? Falso hiato é igual a palavra ideia, tá? É quando você tem isso aqui, ó. Ideia. Você tem um encontro de uma semivogal com uma o quê? Vogal em sílabas separadas. Então, parece que ocorre hiato, mas na verdade ocorre ou não? Não. Então, quando você pensar em falso hiato, o que você tem é semivogal mais vogal em sílabas o quê? Distintas. Isso aqui é hiato? Não. Hiato é vogal mais vogal. Todo mundo conseguiu entender aqui na ideia? Isso não é um ditongo? Ideia? Então, o E é o quê? Vogal. E o I? Semivogal. E eles estão em sílabas separadas, tá vendo? Só que isso aqui não constitui o quê? Hiato. Por que não constitui hiato? Porque o hiato é sempre formado por 2 o quê? Vogais em sílabas separadas. Então, isso aqui é falso hiato. Beleza até aqui? Bom, aí depois você está lá classificando comigo os ditongos. Estou aqui no ditongo, você vai colocando um exemplinho de cada. O que é um ditongo crescente? História, por exemplo. Ele tem vogal mais o quê? Semivogal. Não é um ditongo crescente? O que é um ditongo decrescente? Gratuito, por exemplo, é um ditongo decrescente. Porque ele tem o quê? Aqui eu fiz ao contrário, né? Semivogal mais vogal, mas está certinho. Semivogal. Gratuito tem vogal mais o quê? Semivogal. O que chega primeiro é o quê, gente? O aqui é a vogal, não é isso? Gratuito. E o outro é o quê? Semivogal. Então, isso é um ditongo crescente. Ditongo oral. O que é um ditongo oral? Pronunciado pela boca, não é isso? Então, se eu falasse assim, ó, espontâneo, isso aqui é um ditongo oral. Ditongo nasal é pronunciado pelo quê? Nariz. Então, esse daqui é pronunciado pela boca e o outro é pronunciado pelo nariz. Vamos pegar uma palavra tipo amam. Não é nasal, ó? Amam. Ou se não uma palavra tipo coração. Então, ele é pronunciado pelo quê? Nariz.
Perfeito? Ditongo aberto. O que é um ditongo aberto? Tem o E aberto ou o O aberto. Então, eu posso pegar ideia, eu posso pegar joia. O som é de acento o quê, gente? Agudo. É o som, beleza? É só o som. E ditongo fechado? O som é de acento como? Circunflexo. Então, eu falo feia, eu falo foi. O som é de acento circunflexo. Então, o ditongo aberto, ele é pronunciado pela boca, não é isso? O ditongo fechado tem som de circunflexo. O ditongo nasal é pronunciado pelo quê? Nariz. O crescente tem primeiro semivogal, depois vogal, e o decrescente o contrário. Vogal e depois o quê? Semivogal. Ah, Flávia, existe esse negócio de MN, ser semivogal? Existe ou não? Existe, ué. Se você olhar para sua folha aí, não tem isso escrito? Não tem? Ah, mas o L toda banca considera? Não, nem toda. E o M e o N? Todas consideram. MN não tem erro, não. O L é porque depende muito de pronúncia regional. A gente fala, por exemplo, papel. Mas você acha no sul gente que fala como? Papel. Não fala? Com L alveolar. Lá no céu da boca, papel. Né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Seu treinamento, que você deve fazer no verso da folha, mas é lógico, se você quiser fazer em outro lugar, não tem problema. A gente vai fazer assim, ó, treinamento 1. Então, todos os seus treinamentos, de 1 até 10. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Trabalhar as palavras, ó, 50. Eu quero saber o que ela tem. Quantas sílabas, quantos dígrafos, quantos... Tudo, tá? Sílaba não precisa não, que a gente vai fazer um treinamento só de sílaba, tá? Então, 50, sequência, tranquilo, guerra, Então, eu quero fazer o treinamento dessas palavras aqui. Eu quero saber qual é a transcrição fonética delas e que elementos constitutivos elas têm. O legal do elemento constitutivo é que a gente quer tudo. Então, qual que é a melhor forma de começar esse exercício, gente? Me conta. Fazendo o quê? A descrição da palavra, concorda comigo? Se eu não começar pela descrição da palavra, não adianta nada. Então, eu faço a descrição da palavra e depois eu olho o que ela tem, beleza? Então, vamos lá. 50, como é que você vai fazer a descrição da palavra? Sim, não é assim que vai ser? Se você colocar um S aqui em vez do C, tem problema? Na descrição, não. Desde que você saiba que esse fonema N sumiu. Não sumiu? Depois, você pronuncia o U aqui? Sim ou não? Você fala 50? Não, nem eu. Quen. Então, aqui, ó, mantenha o que? O U. Esse N aqui, você fala? Quen. Não, ele é nasal. Ele só serve para nasalizar a vogal anterior. Você não fala 50, não. É 50, né? E o tá aqui.
Então, a primeira coisa que eu fiz foi a descrição da palavra. E depois eu vou marcar os lugares em que ela oferece algum tipo de fenômeno. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um fenômeno, aqui tem um fenômeno, aqui tem outro fenômeno. Então, quantas letras, quantos fenômenos e quantos fonemas? Quantas letras? Então, 50 tem quantas letras, gente? 9 letras. Quantos fonemas? 7 fonemas. Não é isso? Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fonema, né, gente? É a representação dos sons. Todo mundo conseguiu perceber? Então, onde é que eu circulei aqui, ó? IN. E é N, é porque formou o quê, gente? Dígrafo, não é isso? Então, eu tenho 9 letras, 7 fonemas. Quantos dígrafos? 2. Não são 2 dígrafos aqui? 2 vocálicos ou consonantais? Então, não é vogal mais M ou N? São 2 dígrafos o quê? Vocálicos. Não são vocálicos? Porque é vogal mais M ou N. Então, eu tenho 9 letras, 7 fonemas, 2 dígrafos vocálicos. O que mais? Eu tenho um ditongo, crescente ou decrescente? Um ditongo crescente. Vou pôr assim, ó. Descer, já dá para você saber que é ditongo crescente, não dá? Se eu quiser saber se ele é oral ou nasal, o que ele é, gente? Nasal. Claro que ele é nasal. Todo mundo consegue perceber? Se eu quisesse completar aí, ó, ainda é um ditongo crescente nasal. Beleza? Sequência. Vamos fazer comigo. Como é que ficou? C, depois. U é pronunciado? É ou não? Quen, não é isso? Quen. O N é que não é. Concordam? Sequência. O que vai acontecer com sequência? Quantas letras? 9 letras. 8 fonemas. O que mais? Um dígrafo. Consonantal ou vocálico? Vocálico. O que mais? Tem um ditongo ou 2? 2 ditongos. Os 2 são ditongos o quê? Crescentes. Aqui, ó. Sequência tem semivogal mais vogal. E aqui também tem semivogal mais o quê? Vogal. Todo mundo consegue ver que são 2 ditongos crescentes? Se eu quisesse estabelecer aqui, ó, esse daqui é nasal. E o outro é o quê? Oral. Tá dando para acompanhar, gente? Flávia, essa parte é insuportável. Essa parte te leva para a posse. Porque já que ela é insuportável, o povo detesta o quê? Estudar. Não quer gastar tempo com isso aqui, não. O menino fica achando que na prova dele só cai crases. Quem dera, né? Tudo que ele vai estudar, ele fala assim, agora eu vou estudar crase. Vocês gostam de estudar o que vocês acertam mais. Crase, pontuação, vocês acertam muito. Tranquilo, como é que vocês vão fazer? Tran, não é assim? Vai ter U agora? Vai porque você fala tranqui, você não fala tranqui. Tranquilo. Quantas letras, quantos fonemas? 9 letras, 8 fonemas, um dígrafo como? Vocálico, o que mais? Isso aqui é ditongo, crescente ou decrescente? Como? Esse é crescente. Esse U é o tremado, não é o tremado? Semivogal mais o quê? Vogal. Como é que eu sei que ele é o tremado? É por causa do QI, não é? QUI, GUI, QUE, GUE. Então, eu tenho um ditongo como, gente? Crescente. Tem mais alguma coisa? Tem. Tem um TR aqui, ó. Vocês estão vendo?
O que vai acontecer com o TR? Um encontro consonantal. Perfeito ou imperfeito? Perfeito, porque está na mesma sílaba. Então, eu tenho um encontro consonantal perfeito. Nossa, Flávia, na palavra tem tudo, para você ver, né? Que abundância. Uma palavra complexa. Guerra, o que você vai ter? Guerra, você tem o G, U, não é isso? É falado? Você fala gué? Não, nem eu. Então é G, E. Aqui o RR, você sabe que é sempre dígrafo, não sabe? Então na palavra guerra, tem ditongo? Não, na hora que você transcreveu aqui, ó, você viu que o U sumiu, não sumiu? Então você tem o quê? 6 letras, que mais? 4 fonemas e 2 o quê? Dígrafos. Os 2 dígrafos aqui são o quê? Consonantais. Tem som de consoante, não tem? É o G e o R. Então, 2 dígrafos consonantais. Exato. O que você vai ter? Como é que você vai ter? Esse X aqui tem som de o quê? Z. É bom você ir colocando que o X tem som de Z, porque isso também costuma ser pedido às vezes, tá? Então, na palavra exato, eu tenho quantas letras e quantos fonemas? 5 letras, 5 fonemas. Não tenho 5 letras e 5 fonemas? Sim? E aí, o que eu tenho mais? Nada. Eu tenho um X com som de o quê? Z. O número de letras pode ser igualzinho ao número de fonemas? Pode. A palavra pode não ter nada? Pode. Que às vezes a gente fica tão viciado em ter alguma coisa que chega lá e inventa, né? Fala assim, quem sabe não lê exato e eu que não estou sabendo. Não, tem isso não. Tóxico, como é que vai ser? Tóxico. Não é isso? Tóxico. Ó, o que acontece aqui? Quantas letras? 6. Quantos fonemas? 7 fonemas. O que eu tenho aqui? Eu não tenho nada, na verdade. Mas se a banca resolver falar que você tem um encontro consonantal e você não achar outra resposta, vale? Vale. Onde é que a banca está falando que você tem um encontro consonantal? No KS. Só que aí nós vamos colocar assim, ó. KS, EC, se não houver o quê? Outra melhor. Por que se não houver outra melhor? Gente, eu já vi cair em banca e ela considerar isso aqui, que o KS é o encontro consonantal. Já vi mais de uma vez. Só que, pela teoria, o que é o encontro consonantal? São 2 consoantes, ambas sonoras. Isso aqui é uma dispersão de som. Quantas consoantes eu tenho? Uma só, que é o X. E quantos sons? 2. Então, eu não tenho encontro consonantal, eu tenho uma consoante com uma dispersão sonora, produzindo 2 sons. Beleza? Mas como esse fenômeno de dispersão sonora é mais, vamos dizer assim, é mais técnico, é mais pessoal da área de letras, é comum você encontrar em prova falando que o KS formou um encontro o quê? Consonantal. Você só está autorizado a marcar essa se não houver outra, o quê? Melhor. Porque é comum, mas não é sempre que aparece. Sagões. O que nós estamos fazendo em sagões? E aí? U é pronunciado? É. Então, sagões. Não é assim? Quantos fonemas? 7 fonemas, não é não? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, 7 fonemas. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um tritongo. Vocês conseguem ver que eu tenho um tritongo? Posso chamar esse tritongo de tritongo nasal? Pode? Pode, né? Por quê? É dentil? Sagões, né? Aqui, ó, se você fizer assim, sagões, seu nariz vai vibrar. Pode fazer agora, sagões. Que vergonha? Faz em casa, sagões. Vibra? Não tem nem jeito. Flávia, eu não concordo com essa ideia de falar pelo nariz. Você pegou o boi, meu filho. Você só fala algumas coisas anasaladas. Tem gente que fala tudo.
E não é porque a pessoa quer. Concorda comigo? Basicamente, isso é um distúrbio do aparelho, né, fonador. Cheguei. O que você vai ter? X. Esse U aqui você pronuncia? É CGI? Não. Cheguei mesmo, né? Tem tritongo? Tem tritongo ou não? Você entende que se você fizer a transcrição, você não erra. O problema é que vocês querem olhar assim. Ó, se eu te perguntar se tem tritongo, é o menino fazendo. Ele circula ali. Aí eu já sei que ele vai errar. Seu macete para não errar é fazer a transcrição independentemente do que estiver sendo o quê? Pedido. A questão é de fonética, primeiro transcrição, depois eu vejo o resto. Beleza? Que aí você está seguro. Todo mundo consegue entender isso? Se você fizer de outro jeito, você está arcando com as consequências dos seus atos. Não é? Meu marido fica rindo lá na recepção. Está arcando com as consequências dos atos dele. Na hora que eu arrumar 2 bombadão para trabalhar aqui, vai falar, não. Um vai ser meu segurança. Pronto. Vou embora tarde, sozinha, desamparada. E o outro vai ser meu motorista. Cheguei. O que você vai ter aqui? X, né? Aí depois você tem um dígrafo, todo mundo consegue ver? E um outro dígrafo aqui. Não tem 2 dígrafos? Esse e esse. Perfeito? E aqui nesse finalzinho, o que você tem? Ditongo, não é ditongo? Então, o que você vai ter aqui? Quantas letras, quantos fonemas? Quantos fonemas? 5. Quantos dígrafos? 2 dígrafos. Vocálicos ou consonantais? Consonantais. O que mais? Um ditongo. Crescente ou decrescente? Decrescente. Não ditongo decrescente, vogal mais o que? Semivogal. Aberto ou fechado? Fechado. Você não fala cheguei? Igual anéis, por exemplo, né? Então, um ditongo crescente fechado. Tem mais alguma coisa ali para você analisar? Não, né? Então, você tem 2 dígrafos. O CH e o GU aqui. E sobra um ditongo aqui. E que tritongo você tem nessa palavra? Só o que a sua imaginação permitir. Não é isso? Feiura, como é que você fez? Feiura. 6 letras, 6 fonemas. O que eu tenho em feiura? Tem dígrafo? Tem dígrafo? Não. Tem ditongo? Tem. Ditongo tem, não tem? Crescente ou decrescente? Um ditongo decrescente fechado. Não é um ditongo decrescente fechado? Tem hiato? Não tem. Olha aqui, ó. O E é vogal. E o I é o quê? Semivogal. E o U é o quê? Vogal. Quando tem falso hiato, a gente não descreve, porque não é hiato, concordam? Então, nessa palavra, existe hiato ou não, gente? Não, ela vai só até aqui. E aí, de preferência, ainda puxa uma setinha e fala assim, não há hiato, para você não esquecer daí 2 dias. Concordo que não há hiato aqui? Caiu, como é que você separou? Caiu. Então, vamos lá. Quantas letras? 4. Quantos fonemas? 4. O que mais? Tem ditongo? Tem. Crescente ou decrescente? Ele é decrescente. Então, eu tenho um ditongo decrescente. Tem mais alguma coisa? Tem sim. O A não está sozinho aqui? Ele é o quê? Vogal. Aqui tem hiato? Eu tenho aqui, ó, o encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Tem problema acontecer ditongo e hiato na mesma palavra? Não, gente. A questão é que você tem que olhar se está acontecendo mesmo ou se você está inventando. Concorda comigo? Então, aqui, ó, vogal com vogal em sílabas separadas, isso é hiato. Hiato mesmo. Não é hiato? Então, aqui, ó, 4 letras, 4 fonemas, um ditongo, um hiato.
Então, tudo que pode acontecer, ó, não ser hiato, ser hiato. Não formar dígrafo, formar dígrafo. Ter som de Z, não ter som de Z. Ter som de KS, não ter som de KS. Tudo que poderia acontecer nesse grupo de palavras aqui, a gente consegue o quê? Exemplificar. Flávia, para que eu preciso saber essas coisas para passar no concurso? Eu nem vou precisar disso, porque eu também tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho 3 filhos, é para isso. Então, pronto. As pessoas precisam da fralda. Se vocês não precisassem saber isso, como é que eu ia fazer aula solidária? Concorda comigo? Não, vamos pensar nos outros também, ué. É surreal, gente. É um absurdo cobrar isso. A gente fala, ortografia, eu sou a favor. Ortografia, podia cair. A descrição, transcrição fonética, você pega a prova de advogado, tem 10 questões, elaborado pela FUMARC, advogado da Prefeitura de Mariana. 10 questões, 9 fáceis e uma dessa matéria. A uma dessa matéria foi que acabou com o povo no concurso. Por quê? Porque ninguém sabia nem mexer. Uma das palavras lá era qual? Falando que era tritongo, nessa questão. Então, o problema é que às vezes o aluno nem mexe. Ele olha e fala assim, que isso? De onde que tiraram isso? Bom, até que você fez seu treinamento 1. Sim, ainda nesta página que cabe, tá? Que eu estou mudando aqui. Você vai fazer o seu treinamento 2. Flávio, o que eu vou fazer nesse treinamento 2? Você vai dividir as palavras em sílaba comigo, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou fazer uma pegadinha que eu vi numa prova que eu achei muito legal. Então, eu quero dividir essas palavras em sílaba. Cai questão? Perguntando se a palavra foi dividida corretamente. Sim ou não? Cai. Gente, processo, ortografia, concordância, crase, regência, pontuação, tá de bom tamanho. Colocação pronominal, ou seja, a língua em uso, né? Eu acho que assim, se para um candidato fosse cobrar 2 redações no nível bem profundo, uma de conhecimento técnico, a outra de conhecimento geral, e o português, tipo assim, vírgula, errou a vírgula, desconta 2,5 do menino, vale 100, desconta 2,5. Você seleciona gente que escreve muito bem. E, por consequência, pessoas com maior nível, vamos dizer assim, de aquisição linguística para uso. Não é? Porque às vezes você pega um menino que decora essas regrinhas todas, e na hora que você coloca ele para escrever um ofício, ele não dá conta de escrever meia página. Ele decora as regras, mas ele não consegue escrever nada. Isso aí é uma questão bastante complexa. Já pensaram nisso? A pessoa não sabe escrever, como é que vai ser funcionário público? Aí realmente não dá, não. Mas se eu souber de tongo, dígrafo, eu sei escrever. Aham. Tem nada a ver. Sabe escrever dígrafo, né? Dividindo as palavras. Sim. Então, o que está escrito aqui? A, ni. Junto aqui no final? Junto, né? Só seria separado se esse i fosse tônico. Se ele for tônico, ele tem que vir o quê? Acentuado. Tone mais é junto no final. Bíceps, como é que você fez? Bi.
Não é assim, bíceps, não? 3 palminhas? Não, a próxima palminha é na testa do menino, né? Então, bíceps. Sílaba sem vogal não existe. Sublime, como é que vai ser? Como? É igual o sublinhar? Não, só fiz uma sacanagem. Porque no sublinhar, você vai empregar a regra de prefixo. Você vai ter que fazer assim, ó, sublinhar. Porque é consoante mais consoante, fica em sílabas separadas. Mas na palavra sublinhar, o sub é prefixo. E em sublime? Não. Então, como é que eu vou ter? Sublime. Porque o menino olha e fala igualzinho. Onde? Na cabeça dele. Como é que lê isso aqui? Tem acento aqui para você ler apazigue? Então, está escrito o quê? Apazigue. É igual isso aqui, gente. Silêncio é isso. Silencio é isso. Correto? Então, ali está escrito apazigue. Então, como é que eu vou fazer? Apazigue. Eu só poderia deixar esse final junto se tivesse acento onde? No vizinho. Não tem um negócio assim? Olha para o vizinho. Se o vizinho for acentuado, o final vai ser o quê? Junto. Se for sem acento no vizinho, como é que vai ser? Separado. Não tem um negócio assim? Restaurante, como é que você fez? Tal. Esse U só poderia ficar sozinho também se ele fosse o quê? Tônico. Isso, entenda, acentuado, igual saúde, baú, tá? Então, restal, o que mais? Rante. Subentender, como é que vai ficar? Bem. Por que agora juntou consoante mais o quê? Vogal. E aqui era consoante mais consoante. Ah, mas e aqui juntou? Não, aqui não era prefixo, só. Aqui era outra regra. Não era outra regra? Essa regra que eu estou falando de consoante mais vogal, ela se aplica a prefixos, não é isso? Se você tiver prefixo mais consoante, é separado. Prefixo mais vogal é junto, beleza? Então, sublinhar, subentender. Horário. Horário. Diário. Diário. Melancia. Melancia. Por que o final ficou separado? Não tem acento na sílaba anterior. Não teve isso? Ideia. Ideia. Aqui você aplica aquele esquema. 2, depois o quê? 1. O 1 não fica sozinho? A última vogal? Não fica, gente? Então, tinha 3 aqui, ó. Você vai deixar 2 e depois 1. Porque o ditongo decrescente prevalece sobre o crescente, não prevalece? Não tem um negócio assim? Apoio, como é que vai ficar? Apoio. Mesma coisa, 2 mais 1. Beleza? Silêncio. Silêncio. E silencio? Silencio. Vamos pensar aqui comigo. Essas palavras tipo silêncio, horário e diário, elas podem receber um nome especial. Como é que é esse nome? Proparoxítonas o quê? Eventuais. Não tem uma baranguice assim? Porque elas são paroxítonas terminadas em ditongo como? Crescente. O que você sabe sobre os ditongos crescentes? Eles são estáveis ou instáveis? Instáveis. E, portanto, são foneticamente separáveis. Então, se você encontrar numa prova uma palavra tipo história separada assim, ó, história, 2 pontinhos A, você vai achar um absurdo? Não. O que os 2 pontinhos estão indicando? Que esse final aqui, ó, do ponto de vista da pronúncia, pode ser junto ou o quê? Separado. Aí eu costumo brincar com vocês. Eu falo assim, ó, graficamente é junto. Costumo falar com vocês assim, ó, o ditongo crescente graficamente é casado ou é solteiro?
É casado, fica junto, não é isso? Mas ele, como é crescente, está em plena ascensão, ele é instável. Então, de vez em quando, ele se diz o quê? Separado, solteiro. Beleza? Ok? Eu ainda brinco com vocês, ó. Esse é o ditongo crescente, esse é o decrescente. O moço passou no concurso, cuidou da barriga, está na faixa dos 60 anos, andando da Bandeirantes de manhã. Beleza? Ele é um ditongo como? Crescente. Passou no concurso, já é concursado há uns 20 anos, não bebeu muito, então a barriga está enxuta. E se ele está caminhando na Bandeirantes domingo de manhã, pode ter certeza, meu filho, esse moço aí, ó, está nativa total. Então ele é um ditongo crescente. Encontrou com a menina de 19. E aí? A menina perguntou para ele, moço, você é casada? A aliança é do tamanho do dedo dele. Mas ela não olhou para o dedo, porque a gente só olha para aquilo que interessa. Então, ela perguntou para ele. Ela falou, moço, você é casado? O que ele respondeu? Tecnicamente, sim. Mas de verdade, não. Porque eu não durmo com a minha mulher. Não foi assim que ele falou? Então, no papel, como é que ele é? Casado. E dependendo da conveniência, como é que ele é? Separado. Beleza? Então, graficamente é junto. E o que vale é a certidão do moço. Então, na certidão, ele é como? Casado. Então, se for uma questão de divisão, a preferência é casado, não é? Mas pode perguntar isso, perguntar se ele é instável foneticamente. Você vai falar que sim. Por que você vai falar que sim? Porque é um ditongo de que tipo? Crescente. Então, olha o que acontece. Na palavra história, isso. Ela é uma paroxítona DC. Não é uma paroxítona em ditongo crescente? Paroxítona DC é a mesma coisa de proparoxítona o quê? Eventual. Flávia, o que é uma paroxítona DC? Paroxítona terminada em ditongo o quê? Crescente. E o que é uma proparoxítona eventual? É isso, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, que pela instabilidade gráfica do ditongo e fonética, se diz eventualmente o quê? Proparoxítona. Agora, o que é uma paroxítona real? Pública. Aí é proparoxítona, não é, gente? E uma palavra tipo amáveis? É terminada em ditongo como? Não é decrescente? Isso aqui é ditongo fiel. Isso aqui é paroxítona DD, ditongo decrescente. Não tem nada de solteiro eventual, não. Então, casou com o moço não quis fazer concurso, dependeu da iniciativa privada. Domingo ele fica olhando para o relógio para sentir a hora que vai dar 10 horas para tomar a primeira cerveja. Se ele faz isso e não está caminhando na Bandeirantes, é provável que ele tenha acumulado uma barriguinha de chope, não é? E é provável que ele esteja mais nativa ou menos nativa? Menos. Ditongo o quê? Decrescente. Na hora que perguntar para ele se é casado ou é solteiro, o que ele responde? Casado. Não tem graça ser solteiro nessas condições, não. Então, ele é um ditongo o quê? Decrescente. Vocês viram o velhinho ontem de 99 anos? Passeando de Puma no Fantástico, achei o máximo, funcionário público. Minha inspiração. Indo de Puma para o trabalho, tá, gente? Flávio, o que ele era? Ele é recepcionista. Só que deu para ele comprar um Puma porque ele é funcionário público há mais de 60 anos. Então, dá para comprar tranquilo. A casa dele é maravilhosa, o banco é de couro, o volante, porque, na verdade, ele é funcionário público, gente, uma vida. Ele ainda é aposentado e está nativo, então ele ainda recebe aquela diferença. Flávia, ele está nativo com 99 anos? Está mesmo. Passou ontem na televisão. Funcionário público mais velho do Brasil. Vai fazer 100 anos ano que vem. Amáveis. Então, paroxítona DD. Entenderam o que é esse negócio de proparoxítona eventual? Lembraram disso? Que se aparecer esse nome na prova, você não fica doido. Queridos, vamos lembrar uma coisa. Paroxítona terminada em ditongo crescente para efeito de prova só pode ser comparada com o quê? Outra paroxítona terminada em ditongo o quê? Crescente. Picareta com picareta, bonzinho com bonzinho. Não é assim? Então, olha aqui, ó.
Proparoxítona é o solteiro real, solteiro com solteiro. Não deve sair, né, assim? Se o moço é solteiro, ele deve andar com o rapaz como? Solteiro. Se o moço é picareta, você acha que ele anda com gente certa ou só com picareta? Só com picareta. Então é picareta com picareta, decente com decente, estável com estável. Aqui é o casado. É aquele povo que joga bola, que leva aquele monte de mulher, aquele monte de filho. Então isso aqui é o casado literal mesmo. Deu para pensar até aqui? Sim? Então você acabou sua primeira ficha. Agora você vai para a segunda aí comigo. Bom, todo mundo lembra o que é parônimo? Parônimo, então, são palavras o quê? Parecidas. Na grafia e na... Então, aqui, ó, palavras parecidas. Então, ficha 2. Parônimos. Palavras parecidas na grafia e o que, gente? Na pronúncia. Então, parônimos são palavras parecidas na grafia e o que? Na pronúncia. Perfeito? Então, exemplo. Eminente e o que? Iminente. Isso não é parônimo? Eminente quer dizer o quê? Importante, não é isso? E eminente quer dizer o quê? Próximo. Prestes a acontecer. Então, isso é parônimo. Homônimos. O que são homônimos? Palavras o quê? Iguais. Na grafia, e ou, então pode ser na grafia, e ou, tem que ser assim, na pronúncia. Porque pode ser só a grafia ou só o quê? A pronúncia. Beleza? Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Manga, fruta e manga o quê? De blusa. Vamos supor que eu tivesse colher, verbo, e colher o quê? Substantivo. Acético, de ácido acético. E acético com SC, que é o quê, gente? Crente. Então, vamos supor que eu tivesse isso aqui. No caso de manga fruta e manga blusa, são iguais em quê? Grafia e pronúncia. Então, aqui, ó, grafia e pronúncia. Colher e colher, só grafia. Acético e acético, só a pronúncia. Então, os homônimos, eles podem ter a mesma grafia e ou a mesma pronúncia, dependendo do caso. Não depende do caso? Então, são palavras iguais na grafia e ou na o quê? Pronúncia. Estão conseguindo me acompanhar? É. Então, isso aqui também é um caso de proparoxítona eventual, não é, gente? É uma paroxítona terminada em tom crescente.
Bom, aí você tem uns quadrinhos aí que é assim, ó, homógrafos, homófonos e perfeitos, não é isso? Achou aí? Homógrafos, o que você colocou? Mesma o quê? Grafia. Homófonos. Pode pôr até mesmo som, né? E perfeitos. Mesmo som e mesma grafia. Ó, dependendo da prova, ela faz uma sacanagem com o aluno. E o aluno, às vezes, não quer pensar na hora da prova. Ele acha que vai estar tudo do jeitinho que a gente falou. E não é verdade, tá, gente? Então, aqui, ó, homógrafos. Você concorda comigo que é mesmo... Aqui, ó, homófonos. Eles são heterográficos. Eu já vi em prova escrita assim, ó. Se eles são homófonos, eles têm o mesmo som. Apenas. Isso quer dizer que eles são hetero o quê? Gráficos. E já vi aqui hetero o quê? Fônicos. Ele só fez o contrário, concorda comigo? Aqui tem a mesma grafia e o som o quê? Diferente. Então, eles são heterofônicos. Não são? E aqui tem a mesma sonoridade e a grafia diferente. Então, eles são heterográficos. E aqui eles são homográficos e homofônicos. São ou não são? Não é perfeito? Não é, gente? Homógrafos e o quê? Homófonos. Agora, se vier homográficos e homofônicos, você dá conta que é a mesma coisa. Não dá, gente? Dá ou não dá? Homófonos e homográficos, homófonos, homofônicos. Dá ou não dá? Perfeito até aqui? Conseguiram fazer um pouquinho? Agora você está no quadrinho de polissemia, beleza? O que é polissemia, gente? Pode ser assim, ó. A vaca da minha amiga agiu mal. Dá para você perceber que a sua amiga não tem uma vaca. Dá para você perceber que ela é o quê? A vaca. Porque a vaca dela agir mal é complexo. Então, essa palavra vaca aqui, ela não foi empregada em sentido conotativo? Vaca positivo. Se for até assim, cavala, potranca, é positivo. Agora, vaca e égua, acho que é sempre meio ruim. Né? Vaca não dá, não. Cachorra também. Cachorra, se você achar cachorra positiva, isso mostra que você é uma cachorra mesmo. Tem uma pesquisa da UFMG que eu achei até interessante. E ela foi até com base no Guimarães Rosa. Foi feita com base na literatura, tá? O potencial criativo masculino para verbetes é muito maior que o feminino. Falei, não precisava nem de ler Guimarães Rosa para comprovar isso, não. Era só olhar o tanto de besteira que homem fala na rua. É ou não é? Vive inventando palavra, cavala, não é isso? Umas palavras que não falam... Tipo assim, não tem a menor lógica. Dona onça, dona encrenca. Não fica? É, uai. Fica trocando o sentido das palavras, chamando os outros de patroa, rádio patrulha. Não precisava de ler Guimarães, não. Aqui, ó. Os adolescentes devem andar na linha. O que é essa linha aqui? É linha aviamento? Não, é linha no sentido de disciplina, não é isso? Então, nesse caso, também é sentido que conotativo. Então, o que eu quero que você entenda aqui? A polissemia, ela é um traço figurativo da palavra. Não é a mesma coisa de palavra o quê? Homônima perfeita. Homônima perfeita, gente, as duas palavras existem. No caso da polissemia, pode até estar no dicionário, só que vai vir isso aqui, ó, fig.
indicando que aquele significado no dicionário é recorrente, mas é o quê? Figurado. Então, cabeça. Cabeça em sentido denotativo é parte do corpo. Se eu falar assim, ó, ele foi o cabeça da reunião, eu estou explorando um sentido que polissêmico, porque a palavra está empregada em sentido figurado. Agora, vamos pensar em capital. Capital no sentido de cidade e capital financeiro. É figurado? Nenhum dos dois. Então, nesse caso, você tem homônimo perfeito. Existe capital cidade, existe capital dinheiro, é homônimo perfeito. Dá para pensar nisso aqui? Então, aqui, ó, capital é diferente, o capital e a capital é diferente de a cabeça e o cabeça. Isso aqui é caso de polissemia. Porque a palavra vai ser empregada em sentido que figurado. E isso aqui é caso de o quê? Homonímia, o quê, gente? Perfeita. O capital e a capital, não é homonímia perfeita? Então, o que difere a homonímia perfeita da polissemia é que na homonímia as duas são tomadas em sentido denotativo. E da polissemia, pelo menos uma tem sentido como? Figurado. Bom, antes de você estudar os casos comuns, você já pode virar a sua folha para o seu treinamento. Porque que eu vou fazer o treinamento antes, senão não vai ter nem graça, né?
nós vamos verificar aqui como é que esses parônimos foram usados ou esses homônimos, beleza? Então, pode ir copiando e olhando lá, que eu estou fazendo só para mim, tá? Fizeram? Vamos lá. Por ser muito complexa, a situação prescinde de apoio. Certo ou errada? Todo mundo conseguiu pelo menos entender a frase? Prescinde é o quê? Significa o quê? Dispensa. Só que não tem lógica. Ó. Por ser complexa, ela dispensa apoio? Não, por ser complexa, ela precisa de apoio. O parônimo de prescinde, gente, é precisa. Então, na hora que você lê, você fica achando que você está lendo o quê? Precisa. Prescinde é dispensa e precisa é precisa. Você poderia colocar aqui, ó, precisa. E pode colocar isso aqui, ó, imprescinde. Mas é mais comum precisa mesmo, porque a ideia do parônimo são palavras mais parecidas, né? Então, prescinde é dispensa. Então, você vai ter que usar o quê? Imprescinde ou precisa. Beleza? Naquele país estranho, ele não era mais que um emigrante. E aí? Ele está dentro do país ou fora? Olha aqui. Na frase, ele está dentro ou fora? Bom, naquele país estranho, ele está dentro, não é isso? Então, se ele está dentro do país, ele é o quê? Imigrante. Não é isso? Não é, gente? Não é? Ele saiu daqui e se tornou um o quê? Emigrante. Saiu daqui e virou emigrante. Tá lá, ele é dentro do país o quê? Imigrante. E a frase ela não tem ambiguidade por causa disso daqui, ó. Naquele país o quê? Estranho. Então, ele está dentro do país. Então, lá dentro, ele é o quê? Imigrante. Lembra do I, de interno e o quê? Externo, não é isso? Então, interno e externo. O diretor infligiu pesada multa ao rapaz, certo ou errado?
Essa daqui eu fiz uma pegadinha que aparece direto em prova e vocês não notam. Infligiu, gente, só tem um N, não tem os dois. Então, a palavra está mal empregada. Às vezes já corrigiu aí escrevendo, né? Então, é infligiu. O sentido é esse mesmo, infligiu de aplicou, mas ela estava grafada errada. O problema é que numa prova, quando o problema é só a grafia, a gente às vezes nem nota, né? Então é infligiu. Essa é a mais comum de cair com esse errinho de grafia. É essa e o reivindicar, que eles têm mania de colocar um Nzinho a mais, já viram? Para elaborar o censo, o IBGE precisa de senso de responsabilidade. E aí? Tá certa. Elaborar o censo, pesquisa. Precisa de senso de responsabilidade, de bom senso. Não está certinha essa? Então, essa estava certa, tá? Passou desapercebida a nota de esclarecimento do rapaz. Ela pode passar desapercebida? Como é que ela passa? Despercebida. Desapercebida tem a ver com o quê, gente? Com dinheiro, né? Então, a nota passou o quê? Despercebida. Lembra que desapercebida tem a ver com nota econômica, não é isso? Era necessário colocar em xeque a discriminação sofrida. E aí? Isso. E aí? Então, é diz. Aqui está certo, não está? E aqui está o quê? Errado. Isso aqui chama distraia o aluno. Se você colocar dois parônimos, ele costuma conferir os dois ou só o primeiro? Só o primeiro. O xeque está certo. Era necessário colocar em xeque e em discussão. E tem que ser o quê? Discriminação. Discriminação, gente, só existe com um sentido. Deixar de ser crime. Beleza? Ninguém viu valor mais vultuoso que está escrito ali, que o que ela discriminou. E aí? Já leio corrigindo. Tem que ser ninguém viu valor mais o que? Vultoso. E aí, gente? Que o que ela o quê? Discriminou. Então, ninguém viu valor mais vultoso que o que ela discriminou. E não é discriminou, porque nada que deixou de ser o quê? Crime. Era incipiente o conhecimento do funcionário, por isso cometeu erros grosseiros, apesar da experiência. E aí? Ó, como aqui já está falando que ele é experiente, não tem jeito de ele ser o quê? Incipiente com C. Então, a gente pode falar que era o quê? Ignorante, não é isso? Então, é incipiente com S. Incipiente com C é de iniciante, né? Então, só para você dar uma treinadinha. Beleza? Deu para você treinar? Bom, então agora vamos colocar aqui alguns parônimos e homônimos. Vocês viram que eu deixei uma coluninha para classificação. Nós vamos classificar se é parônimo ou se é caso de o quê? Homônimo. Mas vou deixar você escrever primeiro aí. Posso acrescentar mais do que 20, a gente consegue colocar, ó, 22, 23, 26. Não, você vai pegar aí e vai colocar nesse espaço aí, ó. Casos comuns, são os que mais aparecem. Aí tem uma coluninha de classificação, não tem? Nessa classificação é que a gente vai escrever se é caso de parônimo ou de o quê? Homônimo. Eu vou fazer com você primeiro, tá? Fazer assim. Aqui eu estou colocando só uma das palavras, vou colocar a outra ainda, beleza? Pode seguir essa numeração aqui. Aí tem 20 espaços. Você pode colocar esses ou outros. Você pode pôr só os que você não sabe. Não é isso? Pode fazer do jeito que você achar melhor. Aqui eu estou dando algumas sugestões. Com base em quê, gente? Em prova. A gente está pegando o que aparece mais, tá?
Tem um que eu vi outro dia que eu falei assim, não, esse daqui dá para errar tranquilo. Massa e o quê? Massa assim, ó. Então, vou colocar o par aqui, mas aí o par é mais fácil, né? Tem uns que tem 3, aí senão... Oi. Não, são parônimos, mas isso nós vamos fazer em todos, tá? Todos nós vamos definir se é parônimo ou homônimo. Discriminação e discriminação, na verdade, a pronúncia é parecida, porque a gente tem o hábito de falar o é como que o i, mas é parecida, não é igual, tá? Igual é isso aqui, ó, serrar e serrar. Beleza? Pelo menos 25 tá bom, né? E pior é que essas coisinhas caem ou não, gente? Caem. Se você não estiver preparadinho, o que acontece? Erra. Quem copiou na coluninha de classificação não tem problema, mas a coluninha de classificação a gente ia colocar era se era parônimo ou o quê? Homônimo. Aí depois você coloca na frente, então. Só colocar na frente, não tem problema não. Mas passa limpo. Aí eu já estava prevendo isso, eu dei 2 folhas para uma de vocês. Não foi? Aí ó, já pega a folha dela. Depois você pede ela lá. Copiou um bocado aí? Sim? Você está só na metade, meu filho. Tem que aguentar até o final, porque a parte de ortografia é melhor. Tem a acentuação gráfica que despenca, não tá? Tá tudo no seu volume aí. Você já folheou? Tem ortografia geral, específica, acentuação gráfica. Ó, ela aguenta, ela tá comigo aqui desde 8 horas da manhã, não tá? Junto comigo.
Manhã, tarde e noite. Então, se ela aguenta, eu também aguento. Eu olho e penso assim, ela quer passar. Eu tenho que ajudar. Não é não? Vitor também hoje está desde 8 horas da manhã. Como é que você está se sentindo, Vitor? Eu ofereci para o Otávio filmar no seu lugar, não foi? Eu falei assim, pode deixar. Aí ele ficou com medo. Ele falou, não vai dar certo, não. Ele só pensou assim, na hora que ela falar mal dele, ele vai bater nela. Não, mas aí eu não ia fazer isso hoje. Né? Eu deixo para outra aula. Ué, tem que ser. A gente acostuma, não tem jeito. Acostuma mesmo. Por outro lado, quando você vê, por exemplo, assim, principalmente quando é aula solidária, você vê assim, a possibilidade de ajudar alguém já dá o gás que você precisa. Vai lá no asilo que eu vou para vocês verem como é que o povo fica, como é que eu posso dizer assim, receptivo com você lá, e o tanto que é bom você poder ajudar, porque às vezes é só questão de poder, né? A pessoa às vezes quer, mas não tem jeito. Onde ela trabalha, ninguém disponibiliza, não tem jeito, não tem quem pede, não tem quem dá. Aqui fica mais fácil, porque tem um aluno para dar. Fica mais fácil. Dá para ajeitar. Copiaram um bocado? Sim? O que eu te aconselho? Você vai colocar os que você não sabe o sentido. Antes de colocar o sentido, nós vamos classificar. Nós só vamos classificar em 2 tipos. Parônimo, porque tem prova que pergunta o que é, não tem, gente? E homônimo, homófono. Porque, logicamente, homônimo homógrafo não tem nenhum. Concorda comigo? Então, ou é caso de parônimo, ou é caso de homônimo o quê? Homófono, beleza? Então, nós vamos colocar P para parônimo, HH para homônimo o quê? Homófono. Não tem jeito de classificar de outra maneira. Só pode ser parônimo, homônimo, homófono. Esses que estão no quadro. Por quê? Para ser homógrafo, a palavra tinha que ser igual, não pus nenhuma. Perfeito? Então, eminente e iminente, o que é? Parônimo. Despensa e dispensa, parônimo. Senso e senso, homônimo, homógrafo. Flagrante e fragante, parônimo. Infligiu ou infringiu, parônimo. Mandado e mandato, parônimo. Ascético e ascético, homônimo, homófono. Não é homônimo, homófono? Afim, afim, homônimo, homófono, seção. Homônimo, homófono, acerca. Homônimo, homófono. Descrição e descrição, parônimo. Descriminar e discriminar, parônimo. Vultoso e vultuoso, parônimo. Cerrar e cerrar, homônimo, homógrafo. Interseção, homônimo, homógrafo. Estático e estático, homônimo, homógrafo. Esperto e esperto, homônimo, homógrafo. Cheque. Homófono e homófono, todos homófonos. Prescindir e precisar, parônimo. Prescindir e precisar, até a diferença, na minha opinião, é grande. Desapercebido e despercebido, parônimo. Incipiente e incipiente, homônimo, homófono. Emigrante e imigrante, parônimo. Massa e massa. Ô, Flávio, eu achei que era maçã e massa. Não, é massa mesmo. Massa de maciço é com C cedilha, assim, ó. E massa de macarrão é assim, beleza? Então, isso aqui é homônimo o quê? Homófono. Empossar e empossar, homônimo, homófono. Acender e acender, homônimo, homófono. Beleza? Então, nós cuidamos da classificação. Agora, nós vamos cuidar rapidamente do sentido. Sentido, gente, você vai anotar os que você não souber. Não precisa anotar tudo, não. Concorda comigo? Já sabe, não precisa. Iminente. Próximo. Eminente. Elevado, importante. Dispensa. Despensa primeiro. Despensa. Armário, não é isso? E dispensa. Dispensar. Senso com C, pesquisa. Senso com S, de sensatez. Lembra de sensatez, não é isso? De ser sensato, ok? Flagrante.
no ato, não é isso? Fragante, cheiroso. Infringir, errar. Infligir, aplicar, punir, não é isso? Mandado, ordem. Mandato, tempo. Ascético, ácido. Lembra de ácido que é direto já. Ascético, assim, crente. Não é aquele que acredita? Cético é descrente, ascético é crente. O A é negação, mas é porque a palavra cético significa como? Descrente. Então, ascético, crente, é negação. Parece que é o contrário, né? Mas ascético é sempre crente, beleza? Afim junto. Afinidade, semelhança. Afim separado. Finalidade é igual a quê? Para, né? Sessão com S e 2 S's. Período de tempo. Qualquer sessão de terapia, sessão do cinema, sessão parlamentar, qualquer período de tempo. C e 2 S's. Ceder. Sessão ou secção, assim, ó. Divisão. Então, você quer trabalhar na sessão de um tribunal. Não quer trabalhar assim, ó. De preferência federal, não é? Melhor ainda. De preferência, fazer uma sessão dos serviços. Pode fazer uma sessão dos honorários em função dos o quê? Mais humildes, né? Dos honorários, nos provindos do seu trabalho. Acerca, e aí? Acerca é o quê, gente? Sobre. Lembra sempre que acerca junto é igual a sobre. É, mesma coisa. É porque o a respeito, como o a é separado, aluno às vezes associa que é separado. O sobre já é uma palavra só. Então, acerca uma palavra, sobre uma palavra. Associa melhor. Acerca separado, aproximadamente. Então, é o a mais aproximadamente. Então, minha casa fica a cerca de 2 quilômetros. A aproximadamente 2 quilômetros. Não é isso que acontece? Então, sua casa fica a aproximadamente. A cerca, sim, com H. Faz aproximadamente. Então, tem valor de tempo sempre. Venho aqui há cerca de 6 meses. O que quer dizer isso? Venho aqui, faz cerca de 6 meses. Não é faz cerca? Descrição. Descrever. Descrição. Discreto. Discriminar. Deixar de ser crime. Discriminar. O resto. Listar, ter preconceito, diferenciar. É tudo o que, gente? Discriminar. Esse daqui vocês vivem errando. Porque como tem muito sentido discriminar, vocês dão uma dividida, né? Que é da metade, metade. Discriminar é deixar de ser crime. O resto é tudo com qual letra? I. Discriminar. Vultoso. Volumoso, grande. Vultuoso. Inchaço, é relativa à deformidade, normalmente até da face. Outro dia até eu vi uma questão que estava falando, o pé estava com aparência vultuosa. Eu tive que aceitar, mas no dicionário fala que é da face. Mas é inchaço, dá para pegar, dá? O pé não é volumoso, porque aqui é investimento de vulto, é grande no sentido de valor. Cerrar, cortar. Cerrar com C, fechar. Então, você vai cerrar os olhos, não é isso? Cerrou os lábios, não pode ser? Cerrou no sentido de o quê? Fechou. Isso. Outro dia eu vi uma palavra também que eu gostei. Cindir e cingir. Já viram? Cindir é o quê? Diferenciar. E cingir é o contrário. Beleza? Então, cindir é diferenciar. Beleza? Compungido. Cingir com G. Aí, cingir já é juntar, associar. É. Cindir e cingir. Beleza? Igual compelido e compungido. O que é compelido? Compelido é obrigado. E compungido? Consternado, envergonhado. Beleza? Intercessão. O que vai ser? Assim. De interceder. Não é, gente? Intercessão, assim,
Interseção matemática, interseção de conjuntos. Não é isso aqui? Então, essa é de CD, essa é de conjunto. Estático com X. Vai ser o quê? Surpreso. Tá certo? Absorto, mas surpreso está ótimo. Estático com S. Parado. Esperto com X. Experiente. Não é isso? O policial, por ser esperto, acabou sendo premiado em função de suas habilidades específicas. Ele é isso aqui. Esperteza, sim, ó, é pejorativo. Então, ele foi mais esperto que os outros, mas acabou sendo preso. Esse esperto aí. Cheque com X. Discussão, colocar em discussão. Colocar em xeque é colocar em discussão. Cheque com CH. Ordem de pagamento. Prescindir. Dispensar. Precisar, precisar. Precisar é a mesma coisa de o quê? Imprescindir. Você lembra de imprescindível, não é? Desapercebido. Sem dinheiro, sem recurso. Tem a ver com desprovido. Existe, mas aí escreve igualzinho, né? Precisar no sentido de ter necessidade e precisar no sentido de ser preciso, aí são homônimos perfeitos. Beleza? Tem, sim. Então, por exemplo, ela precisou o horário de saída dos alunos. Precisou no sentido de o quê? Definiu. Esse precisar no sentido de hora exata é homônimo perfeito. Beleza? Tem, sim. Desapercebido, então, sem dinheiro, desprovido. Beleza? E despercebido, sem ser notado, incólume. Beleza? Incipiente com C. Iniciante. Incipiente com S. Ignorante, que não sabe. Todo mundo conseguindo pelo menos acompanhar um pouquinho? Emigrante. Que saiu, que está fora. Beleza? Então, meu filho se tornou um emigrante. Ele saiu do país de origem e foi para outro lugar. Então, ao falar dele no meu país, ele é o quê? Emigrante. Ele é quem está externo. Lembra externo e interno. Imigrante, interno. Então, aqui, ó, emigrante é externo e imigrante é interno. Massa com C cedilha existe e é no sentido de o quê? Maciço. Maciço, maçudo. Oi? Maçante, vem daí. Esse aqui tem a ver com densidade, tem a ver com volume. Então, trabalho maçante, maciço, tudo é a mesma coisa, tá? E maçã, não. Maçã não tem nada a ver, não, né, gente? Maçã também você não ia errar, não, porque tem um tio, né? E massa, com 2 S's. Aí é massa de macarrão, lasanha, é que mais me interessa. Gente, nada melhor que comer muito. Não, quer dizer, tem uma coisa melhor. Comer e dormir em seguida. A sensação de você estar cheio até no topo e dormir é magnífica. Eu não sei como esse povo fala assim, eu tenho um pesadelo. Eu não, eu sonho com os deuses. Tipo assim, sabe aquele sono pesado que você está cheia? Você dorme com fome? Você não dorme, você fica a fim de comer alguma coisinha, né? Então, você tem que dormir assim, que você não consegue nem beber água. Empossar. Cabe. Não, eu como comedidamente 99% dos dias, tá? Comedidamente, mas não porque eu queira, porque meu marido já falou que se eu engordar ele me larga, é só por isso. Mas nos outros dias, assim, os 1% que eu me permito alguma extrusão, não tem menor cerimônia. Aí tem dia que eu falo assim, hoje eu vou tomar uma lata de leite condensado, eu vou comer um pote de sorvete, eu vou comer um filé surprise inteiro e eu não passo mal. Gente, meu estômago é super forte. Pode perguntar a Júlia ali, fala assim, o dia que sua mãe fala assim, hoje eu vou comer, tipo assim, eu já acordo falando assim, agora é a hora da sacanagem, vamos comer bacon no café da manhã com ovo. Bom demais, só não pode todo dia, de vez em quando. Dia das Mães, por exemplo, tem que poder, não é? Empossar, eu escolho uns dias lá,
Agora, normalmente eu sou muito comedida, mas que é bom comer, é bom demais. Não devia engordar, isso sim. Ou vocês já provaram uma pipoca com bacon que tem aqui na esquina? Eu falei com esse moço, falei, você deveria sair daqui. Isso é um absurdo. Gente, não tem condição o trem, não. Vem uns pedaços de bacon do tamanho do mundo no meio da pipoca. Eu vou lá e falo assim, eu quero bacon com pipoca. Empoçar, o que é isso, gente? De poça. E empoçar assim, de poça, é o que você quer, né? Esse aqui é o que você quer. Concorda comigo? Tá. Acender com SC. Subir. E acender assim, atear fogo. Beleza? Então, você acabou sua ficha 2. Vou deixar vocês irem ali comer uma pipoca, como? Com bacon. Aí, quem for lá, já traz uma com bacon com pipoca para mim.